no capítulo 1 de Apocalipse diz, vamos entender o Apocalipse, olha o que a Bíblia diz. Revelação, capítulo 1, versículo 1, deixa lá o 13 marcado. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e as que ele, enviando ao seu acontecer, e que ele, enviando ao seu anjo, deu ao conhecer ao seu servo quem? João. Vamos lá. De quem é a revelação? Veio para quem? Veio de Deus para Jesus. De Deus para Jesus. Olha o que diz o primeiro. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Quem deu a Jesus? Deus. Deus deu para quem? Jesus Cristo deu agora para quem? Para João. E João agora vai levar o que Jesus deu, que Deus deu para Jesus, Jesus deu para João. João agora vai levar para quem? Para as igrejas, as 7 igrejas que estão aonde? Na Ásia. As 7 igrejas. E Laodiceia é a última igreja que Deus está aqui falando. As outras igrejas, Deus encontrou obras boas, mas também obras ruins. Mas a igreja de Laodiceia é a das piores igrejas, entre aspas, aonde Deus não achou nada nela, o que, irmão? Obra boa nenhuma. E aí, nós vamos lá para a igreja agora de Laodiceia. Vá para o capítulo 3, versículo 14. Deu para você entender? E aí eu não quis ler mais, porque nós já estamos um pouco atrasados, né? Que a Bíblia fala sobre João. Ele vai para essas igrejas, para os pastores dessa igreja, e revela aquilo que Deus deu para quem? Que Jesus Cristo deu para ele. Por isso que ele diz, ouve a palavra, guarde a palavra e leve ela aos confins da terra. Então nós ouvimos a palavra, e agora João leva para as igrejas. E quem é a igreja hoje, nos dias de hoje? Somos nós. Então nós somos as pessoas que levamos a palavra de Deus ao coração de todas as pessoas. Deu para você entender, irmãos? Deu para entender? Então vamos entender agora o que Deus falou a essa igreja. Diz, versículo 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de quem, irmão? Quem é esse que ele está falando? Quem é esse? Jesus, irmão. Quem é o fiel, é a testemunha fiel e verdadeira? Quem é? Jesus. E aí João agora está revelando o que foi dado para quem? Para ele. Quando você vem à igreja, é lhe dada uma mensagem, essa mensagem é guardada, e a mensagem, a Bíblia, é revelada para você levar a outras pessoas que não tem nenhum conhecimento de quem? De Cristo. Está dando para você entender? Então a igreja é a escola para nossas vidas. É aqui que você aprende o que, irmão? A palavra, para você levar aos confins da terra. E aí ele fala no versículo 15: conheço o que, irmão? Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse o que, irmão? Frio ou quê? Ou quente. Então essa igreja era uma igreja que ela ficou o que, irmão? No meio do caminho. Ela parou no tempo. Qual o parar? É aquela igreja que ela ficou meio termo, parte cristão e parte o que, irmão? Mundo. Já viu aquela coisa que fala pé na igreja, pé o quê? Ela ficou dividida. Ela se dedicava para as duas funções. Ela se dedicava para uma função e para uma outra função. Ela não era nem quente e nem o quê? Fria. Ou crente ou frio é uma pessoa o quê, irmão? É uma pessoa de atitude tomada. Mas uma pessoa que nem é crente nem é frio é uma pessoa o quê, irmão? Que anda em dúvida. Agrada os dois sentidos, os dois lados. E nós não fomos chamados para agradar os dois lados, a carne e o que, irmão? E o espírito. Nós temos que agradar somente uma pessoa e um único Senhor, que é quem? Jesus Cristo. Deu para você entender?
Então nós não podemos andando agradando troianos. Temos que agradar a Cristo. E o que é agradar a Cristo? É nós ser sinceros nas colocações do Evangelho na vida de uma pessoa. É nós não recuarmos ou deixar de falarmos a verdade, mesmo que ela venha o que, irmão? Ferir, machucar. Mas temos que ser o que, irmão? Sincero com as pessoas. Sobre a palavra de quem? Sobre a palavra de Deus. Está dando para você entender? Porque às vezes nós não queremos o que, irmão? Eu ia falar, mas não vou falar para não machucar. Só que além de você se prejudicar, você prejudicou a outra pessoa, porque você não foi sincero para ela, não foi sincero para ele. Você sabe a verdade, você é um atalaia de Deus, e sendo um atalaia, o atalaia tem que falar a palavra, advertir a pessoa para ela não tropeçar, não cair, não perder sua alma. Está dando para entender, pessoal? Então ele diz: conheço a obra que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não frio nem quente, estou, que, irmão? Nem frio nem quente, estou a ponto de, que, irmão? De vomitá-lo da minha boca. Então ele está dizendo o seguinte: olha, se você fosse resolvido, entendido, ou quente ou frio, eu estaria com você. Mas você é morno, e a mornidão traz o que, irmão? Náuseas. Traz náuseas. E aí uma pessoa que está o que, irmão? Indecisa. Ora é, ora não é. Ora eu sou, ora eu não sou. Ora eu pratico, ora eu não pratico. Então é aquela pessoa que, a depender dos lugares, era o que, irmão? É o que ela é o que ele é. Essa igreja, ela estava assim. E essa igreja, ela é uma igreja o que, irmão? Rica. Era uma igreja que tinha os seus bancos lá, que como é o nome? Na área financeira. Era uma igreja que ela avançou na medicina. Ela tinha muitas farmácias homeopáticas. Então ganhava muito dinheiro. Ela descobriu um senhor colírio que os homens enriqueceram. E essas riquezas, essa dedicação por essa igreja que era rica, bastarda, cheia de riqueza, ela perdeu a essência de quem, irmão? De Cristo. E veja que isso pode vir para a nossa vida. O dia a dia de nós buscarmos o nosso pão de cada dia e alcançar algo grande para nós, e alcançar uma boa quantia em dinheiro, que não é errado, mas às vezes nos leva a nós nos desviar do propósito de quem? De Deus. Às vezes a dedicação ao trabalho perde-se a dedicação, que é, irmão, espiritual. Então ela até era uma igreja dedicada às coisas materiais, mas ela foi morrendo das coisas do que, irmão? Espirituais. A dedicação espiritual em Laodiceia foi o que, irmão? Morrendo. E aquela igreja que Paulo fala em Colossos, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 15, que Paulo diz: leve essa doutrina também aos colossenses, que veio de Laodiceia. Então veja que a doutrina de Laodiceia fortaleceu o povo em que, irmão? Em Colossenses. Mas agora a igreja de Laodiceia está passando por uma situação muito difícil. E às vezes o que nós passamos, eu passo, você passa, às vezes a igreja passa. E a igreja estava sendo rico financeiramente, mas pobre espiritualmente. Veja que nós encontramos igreja que ela parece uns monumentos, mas está o que, irmão? Fraca de espírito. Tão fraca de espírito. Você vê que não se prega mais o conteúdo da Bíblia, não se dá mais o conteúdo da palavra. É muito show, muita música e pouco que, irmão? Entendimento com a Bíblia, com a palavra de quem? De Deus. Pouca leitura, pouco aprendizado. Tem pessoas que ela entra de um jeito e sai ou entra de uma forma, sai da mesma forma que ela entrou. Não conhece, está tendo agora uma moda de que, irmão? De ser crente. E ser cristão não é moda, é mudança e transformação de quê? De vida.
não é moda. Então nós temos que entender que essa igreja, ela está passando por uma situação. E quem é que vai até ela? Olha o que diz aqui o versículo agora 17, né? Você diz: sou o que, irmão? Sou rico, estou bem de quê? Não preciso de nada. Mas vocês sabem que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e o quê? E nu. E veja que Jesus, quando ele diz: conheço as tuas obras, sei quem é você. Veja que esse conhecimento é de quem já viveu com essa pessoa. Está dando para você entender? Eu conheço a minha esposa porque ela me conhece. Nós convivemos junto. Veja que tem jovens aqui da igreja, os meninos músicos, que nós nos conhecemos um ao outro. Então, por quê? Porque nós convivemos, estamos dentro da onde, irmão? Da casa do Senhor. Aqui tem pessoas que me conhecem há anos. E para me conhecer é necessário ter o que, irmão? Uma vida, uma convivência. Sim ou não? Então Jesus tinha uma convivência, a igreja tinha uma convivência com Deus. Mas no decorrer dos tempos, a igreja dedicou-se, empenhou-se a buscar as coisas do que, irmão? Materiais. E ela se dedicou pela medicina, que foi uma igreja que construiu um colírio extraordinário, grandioso. Era uma igreja que construía também farmácias homeopáticas, e ela ganhava muito dinheiro com isso, muito dinheiro. Então, e ela esqueceu de que, irmão? Do soberano Senhor. Então isso é arriscado para nossas vidas nos dias de que, irmão? De hoje. Porque muitas das vezes eu e você não temos uma farmácia homeopática para ganhar muito dinheiro, não conhecemos muita medicina, mas nós estamos voltados para aquilo que o mundo nos oferece, as redes sociais, as coisas que o mundo nos oferece, e nós nos entretenimento, entramos no entendimento do mundo físico, do mundo do conhecimento da tecnologia, mas esquecemos das coisas de quem, irmão? De Deus. Eu lembro que antigamente, para eu fazer uma unha, como é que você fazia? Você ia lá, botava os pés dentro da bacia, tá lembrado? E as mãos dentro da onde? Mão daquelas vasilhinhas. Ficava como? Né? Aí a mulher vinha com aquele negócio no pé, tchac, passava, tal. Hoje você entra lá, o que ela molha o pé, joga o que, irmão? Um creme lá, tal, na mão, espera e vai o quê? Fazendo sua unha. A evolução. Você antigamente não conseguia pintar um carro se tivesse o que, irmão? Chovendo. Hoje os homens já criaram tinta que o que, irmão? Que absorve qualquer tempo o cara pinta um carro. Deu para você entender? Então houve uma evolução. Mas veja que a única coisa que não evoluiu, não teve nenhuma mudança, foi o que, irmão? A Bíblia. A Bíblia. Nela não se mudou o quê? Nada. Não se tirou e não se acrescentou o quê? Nada. Ela continua aquele livro. Quando antes de você nascer, seu pai, o que, irmão? Talvez lia. Ou ela já existia. Então veja que é nela que nós temos que o que, irmão? E como é que eu vou evoluir nela? Eu vou evoluir nela se eu tiver com ela o que, irmão? Uma intimidade. E para eu crescer, e para eu não parar como a igreja de Laodiceia, eu preciso, que, irmão? Ter intimidade com o que, irmão? Com a palavra de quem? De Deus. Então essa igreja, ela agora, Jesus chama ela o quê? De pobre, de cega e o quê? Veja que essa igreja, ela construía também as especiarias de roupa. Ela era, Laodiceia, uma igreja grandiosa nisso aí. Ela fazia certa estamparia grandiosa, ganhava muito dinheiro, mas o que ela tem não serve para se vestir. O colírio que ela tem não serve para ela o que, irmão? Abrir os olhos, porque os olhos não são físicos, é os olhos de que, irmão? São os olhos o que? Espirituais que estão o que, irmão? Fechados. A roupa que Jesus, olha o que Jesus fala, acho que é o 18, ele vai falar mais. O que ele diz no 18?
Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que vocês sejam o que, irmão? De fato o que? Rico. Compre vestes o que, irmão? Brancas, para que? Para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique o que, irmão? Evidente, e o colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa o quê? Que você possa ver. Então ele está dizendo, não é esse colírio que você precisa de abrir os seus olhos, são colírios o que, irmão? Vindo de Cristo. É a palavra de Deus abrindo o nosso entendimento, esclarecendo a nós. A Bíblia diz que nós temos que ter o que, irmão? Mente de quem? Mente de Cristo. Deu para você entender? E é essa que ele está falando. Vestiduras o que, irmão? Brancas. Deus não está dizendo que você tem que se vestir de branco. Ah, eu amo branco, vou me vestir de branco. Não, não é isso. Como nós vemos algumas pessoas que acham que a igreja de branco ela vai oferecer. Não, né? Tem mais espiritualidade. Não é nada disso. As vestes brancas quer dizer o que, irmão? Que as vestes brancas simbolizam o que? Limpeza, pureza. Então era para ele se vestir da pureza de Cristo, não das roupas brancas, mas sim da pureza em Jesus Cristo. Amém? Não da pureza física, mas da pureza. O branco simboliza o que? Paz. Então está dizendo bem claro, você tem que se vestir de uma paz, você tem que guardar da nudez que está em você. E que nudez é essa? É a nudez o que, irmão? Espiritual. Ah, pastor, então a igreja não liga tão para a roupa? Liga sim. A Bíblia diz, não usar roupas o que, irmão? Despediosas. Nós temos que ter cuidado com o que nós estamos vestindo também, tanto homem como mulher. Cuidado que essa igreja aqui é dos tempos antigos, viu? Ela não evoluiu no século 21 não. Eu ainda vivo no século passado. Como nós se vestimos. Cristão tem que dar exemplos. Amém. Cristão tem que dar exemplos. Eu sempre falo o seguinte: difícil, você não vai me ver na rua de camiseta. Não sei sair. Não sei, é coisa minha, eu não sei. Não sei sair de camiseta. Eu não sei, é uma coisa minha. Não estou dizendo que é pecado, mas é uma coisa o quê? Minha. Eu não sei. Eu me sinto que eu tivesse o que, irmão? Despido. Quando se eu sair de camiseta, eu me sinto. Pastor, se eu for na praia, aí é um local que o que, irmão? Mas assim mesmo, boto lá aquela camisa lá. Uma vez eu fiquei, o sol está quente, estou todo amarelo, vou ver se eu tomo um sol aqui. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, me olhando um outro, digo, rapaz, será que parece que eu estou sem roupa? Estou dizendo que nós temos que ser religiosos. Então veja que essa igreja, Jesus chamou ela e falou para ela. E o que é que ele fala? Escrever? Vamos lá em Apocalipse, se eu não me engano, meu Deus, é 16. Guarda aí, viu? Apocalipse 16, versículo 14. Mateus 24, 43 diz também, irmão. Se o quê? Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viesse arrombar sua casa, ele o que, irmão? O aguardaria. Então essas roupas que Deus está falando, cuidar da sua vergonha, porque ele vai vir. A sexta trombeta, quando ela é tocada, Jesus vai advertir algo para a igreja. Ele vai dar uma advertência para o cristão. Toda a Bíblia não é advertindo os ímpios, pessoal. A Bíblia no Novo Testamento é advertindo os cristãos. Está dando para você entender? Paulo não fez carta para os ímpios. Paulo fez carta para quem? Para a igreja. As cartas de Paulo não é para uma igreja católica romana, não. A carta de Paulo é para o que, irmão? Igreja cristã. É para a igreja cristã. É advertindo, é chamando, é alertando a igreja, levantando a igreja, edificando a igreja, é trazendo a igreja para o caminho correto de Cristo Jesus. Então, por isso que Paulo, quando passa em Coríntios, ele adverte Coríntios. Capítulo 11, versículo 28, ele fala o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, nós temos que fazer
um exame em nossa vida espiritual. Como nós estamos, o que nós estamos fazendo, como nós estamos caminhando e como está a nossa fé. Quem éramos nós quando começamos e o que está sendo nós nos momentos dos dias de hoje. Como nós estamos lidando diante do mundo espiritual. O que é que nós estamos sendo diante dessa toda truculência que nós estamos vendo, que aparece tantas denominações, mas não aparece o que, irmão? Convenção sincera, entrega diante de Deus. Se nós formos ver pessoas, jovens agora, criancinha pregando, criancinha dando testemunho, criancinha dando o que, irmão? Revelando. Vai lá no Instagram, você vê criança de 12 anos, 10 anos, os pastores malucos, doidos, pegando essas crianças, botando em cima de altar, para falar coisas que ela aprende com o que, irmão? Com seus pais. Pode observar que é o mesmo gestinho, é a mesma coisa, é uma cópia que ela faz, vendo o pai, vendo na igreja, ela fala a mesma coisa, até a voz da criança muda. Por quê? Porque não é nada vindo da onde, irmão? Do céu. É vindo o que, irmão? Que ela está convivendo todo dia e está o que, irmão? Aprendendo. Aí vê o pai dançando, ela também faz a mesma coisinha. Vê o Senhor me disse, ela também fala, o Senhor me falou, o Senhor me disse, o Senhor me revelou que você deve estar agora. Então ela está aprendendo, não o que, irmão? Com as coisas de quem? Se nós formos observar, Jesus começou o ministério dele com quantos anos? Quantos anos? 30 anos. Você vê Jesus na igreja aprendendo, debatendo com alguns teólogos. Mas você, depois dali ele sai, você não vê mais Jesus indo para igreja alguma pregar o evangelho. Você não vê. Você vê Jesus aos 30 anos começar o que, irmão? O ministério dele. 15, versículo 15. Vamos lá? Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não, que, irmão? E não se veja o que? A sua o que? Sua vergonha. Que veste é essa? É uma veste, que, irmão? Espiritual. Não é veste de roupa. Não, ele vai me buscar e eu tenho que estar de branco para ele me levar. Não, são vestes o que, irmão? Espirituais. E ele está falando para ele que não te encontre o quê? Nu. O que é nu? Não é uma pessoa despida, não é uma pessoa sem roupa, como um gadareno. É uma pessoa despida do evangelho de quem? De Cristo. Aleluia. É despida. Não está mais congregando, não está mais agregando as coisas de Deus na sua vida, no seu coração. Então Jesus pode voltar, e ele vem como ladrão, e não pode nos encontrar o que, irmão? Nu. Qual foi o homem que quando Jesus volta, ele está pescando e ele está nu no barco e ele se joga dentro d'água? Quem foi? Quem foi? É Pedro. Se joga o quê? Se joga na água. E ele volta o quê, irmão? E ele volta o quê? Nadando. Ele volta nadando. Ele voltou nadando. Então veja que ele fala, eis que venho, como vem o que, irmão? Um ladrão. Bem-aventurado aquele que o que, irmão? Que vigia e guarda o que, irmão? As suas vestes. Que veste é essa? É a espiritualidade. Nós temos que guardar nossa vida o que, irmão? Espiritual. Temos que guardar. E guardar a vida espiritual é guardar o que, irmão? O Espírito Santo em nossas vidas. É guardar ele. E para ele estar sempre em uma casa, nessa casa o que, irmão? Esteja agradando a ele. Veja que Jesus, ele falou bem claro, Zaqueu, hoje me convém entrar onde? Na sua casa. Então veja que essa igreja era uma igreja que ela estava com toda a riqueza, todo o aparato físico, mas sem aparato que, irmão? Espiritual. E ela fala, eu sou o quê? Rica, não preciso de quê? De nada. Foi isso que ela falou, sim ou não?
Não é isso que ela fala? Volta lá. Volta para lá. Versículo 17. Você diz, sou o quê? Rico. Estou bem de quê, irmão? De vida. E não preciso de quê? De nada. É aquela igreja que uma palavra vai, é direcionada para o coração dela, é direcionada para a vida dela, mas ela não absorve. E o como é que não absorve? O absorver não é ouvir. O absorver é o que, irmão? É o que? Praticar. O absorver é praticar. Quando nós praticamos a palavra, nós o que, irmão? Estamos absorvendo. E como é que nós entendemos que você absorveu? É o que, irmão? No decorrer da sua caminhada para o cristianismo, para o evangelho. A pessoa olha você, sabia como você era e vê o que você está sendo agora. A sua família, a sua vizinhança, os seus amigos, tanto no trabalho, na sua moradia, ou aonde quer que você esteja, vê em você transformação, mudança de vida. Então olha para você e vê que você não é mais a mesma pessoa. Vê que você não é mais o mesmo. Porque houve o que, irmão? Transformação. Houve mudança. Mas essa igreja está achando que ela é o que, irmão? Rica. Ela está achando que ela não precisa do que, irmão? De nada. É aquela pessoa que por mais que você pregue, mas ela continua da mesma forma, da mesma maneira, com as mesmas práticas, com as mesmas atitudes. E ela precisa mudar. Então veja que Jesus está chamando essa igreja de que, irmão? Cega, nua e o que? E miserável. Veja que não são palavras do pastor, são palavras de quem, irmão? De Jesus. Que ele fala aqui no 18, né? Aconselho que você o que, irmão? Ou diz, aí terminou 17. Você diz que sou o que? Rico e estou bem de vida. Não preciso de nada. Mas você não sabe que é o que, irmão? Infeliz. Sim, miserável, pobre, cega e o que? E nua. Veja o que ele encontrou nessa igreja. Encontrou que ela é o que? Miserável. Ela é o que? Pobre. Ela é o que? Cega. E ela é o que? Nua, infeliz. Veja quantas coisas ele encontrou nessa igreja. E todas essas são desagradáveis a quem, irmão? A Deus. Mas veja que ele ainda ama essa igreja. Ele ainda ama você. Ele ainda te ama. Porque olha o que ele diz a ela. Olha o que ele fala. Aconselho que você compre de mim ouro, que, irmão? Refinado pelo fogo, para que vocês sejam o quê? De fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa o que, irmão? Ver. Aí ele fala, olha o que ele vai falar a essa igreja. Eu repreendo e disciplino aqueles que o que, irmão? Que amam. Portanto, seja o que? Zeloso e o que? Para essa igreja ainda existe o que? Arrependimento. Ainda haja arrependimento. Para a igreja que é pobre, nu, miserável, infeliz e fiel, ainda há o que? Arrependimento. Jesus ama ela. Ele te ama. Então ele está chamando aquela igreja, conversando com ela. Não encontrei nada em você de tudo que eu queria encontrar. Só encontrei coisas ruins, inadequadas, incoerentes. Mas eu te amo. Eu quero que você o quê? Se arrependa. E como foi que ele nos encontrou? Com obras boas? Com obras perfeitas? Não. Mas ele ainda o que, irmão? Nos ama. E se nós estamos na obra, se nós estamos na igreja e ainda estamos nessa situação, mas ele ainda te ama. Ele ainda te ama. Veja que nenhuma igreja
Ele vai falar o que ele está falando para Laodiceia. Por isso que eu falei a vocês, se eu tiver que dar um título, eu dou a igreja do amor de Deus na vida dela. Eu daria esse título a essa mensagem de hoje. Então veja que ele acha tantas coisas nas outras igrejas. E ele vai falar o versículo 20. Eis que estou o quê? À porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele quer cear com você. Mesmo essa igreja em toda essa situação, ele quer entrar. Mas se ele quer entrar, é porque essa igreja colocou ele do lado de fora. Com tudo que ela tinha, com toda a riqueza que ela tinha, a riqueza e a dedicação às coisas do mundo, colocou quem de fora? Jesus. O que eu quero dizer? Não compare sua vida de riqueza, de bênçãos, e nós às vezes comparamos que, supomos, você vai falar com a pessoa de Jesus Cristo, primeiro que a pessoa bate no bolso e fala, aqui ó, Deus tem me abençoado, não tem me faltado o quê? Nada. Olha, tem alguns até que faz comparação, você é um cristão, não tem nada na vida, eu tenho tudo. Você serve a um Deus rico e não tem nada. Eu não sirvo, não estou na igreja, mas eu tenho o quê? Tudo. Eu trabalhando lá na empresa, e o cara, nós estávamos assim esperando a carga, esperando a hora de subir para colocar o carro lá. E aí um rapaz falou assim, ó, não gosto de discutir religião, só dando. Ele falou assim, ó, eu já fui evangélico. Aí eu falei com ele, você é um frustrado. Eu não, digo, você é. Ele é o Wellington, nós temos uma amizade, eu não gosto de discutir. Digo, não, irmão. E essa é uma pior mentira que existe. Não se discute nem religião e nem o quê? Política. Eu vou lhe ser sincero, você tem que discutir os dois. Porque só conhece quando o quê? Se discute. O tempo todo foi Jesus o que, irmão? Discutindo sobre quem? Sobre o reino dele e o reino o quê? Das trevas. Foi o tempo todo. O que você não pode é você vir para a igreja e estar colocando isso dentro da onde? Dentro da igreja. Aqui, deputado, senador, vereador, prefeito, aqui não entra. Aqui não entra ninguém. Político aqui está fora. Gosto de política aqui. Vou trazer um cara aqui para te apresentar. Não, eu me apresentei fora. E aí, meu irmão, como é que você está? Tudo bom? Tudo bom? Não, trouxe os irmãos aqui hoje para apresentar a igreja. Não apresentar a igreja nenhuma. Pode ser representante nosso, mas representante do lado de fora. Para subir aqui no altar, para vir falar, eu vou dar, eu vou fazer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A igreja se mantém. A nossa igreja não precisa do que, irmão? De político nenhum. Ela é fortalecida no Senhor, nosso Deus. Fortalecida no nosso Deus. Então veja que ela, agora Jesus está o que, irmão? Ela colocou, e quem está batendo é que está do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de fora. Em toda a caminhada, em toda a riqueza de Laodiceia, quem estava de fora? Cristo. Então tem muita gente que às vezes diz que ele é rico e Deus abençoou ele. Não, ele conseguiu pelos seus próprios o que, irmão? Esforços. Conseguiu pelo seu próprio esforço, suas próprias dedicações. Tem cara que estudou e não colocou Jesus nos estudos dele, mas ele o que, irmão? Alcançou. Tem cara aí que é grande profissional e não colocou Jesus não, que, irmão, na sua área de profissão. Mas ele o que, irmão? Está conseguindo o quê? Viver. E ter do bom e do que, irmão? E do melhor. Só que a Bíblia diz que ele é o quê? Pobre no miserável. Lembra daquele homem que era rico, que ele falou, ó minha alma, onde colocarei a minha alma? E ele fala o quê? Construirei celeiros e colocarei o quê? A minha alma para regozijar. Que aqui na mesma hora vem uma palavra, louco. Hoje mesmo te pedirei o quê? A sua alma. Então veja que essa igreja, por mais defeito que ela teve, agora quem está na porta dela? Batendo para entrar?
Jesus. Ele bateu na sua porta. E se nós estamos aqui, é porque nós o quê? Permitimos que ele o quê? Entrasse. Mas quando ele entrou, não deixe nunca mais ele o quê? Sair. Não deixe ele sair mais. Segure ele. Porque para você alcançar ele, e veja que essa igreja, com todo aparato de maldade que ela tem, de visão que ela tem, cega, nu, miserável, mas mesmo assim, Jesus vai na porta dela e vai bater, que ele quer o quê? Entrar. Ele quer entrar. Ele está batendo de novo. Ele quer entrar. Ele quer entrar na nossa vida. Ele quer entrar em todas as suas situações, em todas as áreas da sua vida. Ele quer entrar. Ele quer entrar na sua vida espiritual, ele quer entrar na sua vida financeira, ele quer entrar na sua família, ele quer entrar na sua vida conjugal, na sua família. Ele é Senhor. Ele quer entrar na sua saúde. Ele é Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele quer entrar na sua casa. E ele fala: estou o quê? À porta. Estou batendo. Eu quero entrar, Laodiceia. E Laodiceia deixou Jesus do lado de fora. Mas agora ele quer entrar. Veja que eu falei a você que para muitos, para nós aqui, que lemos sem meditar, sem buscar o contexto da palavra, nós iremos falar que essa igreja é uma igreja, o que, irmão? Miserável. Que ela não tinha mais nenhuma chance. Quantas vezes eu também já cheguei, já falei, essa aqui é nua. Deus está vomitando ela. Ele vomita as obras, mas não vomita o quê? A pessoa. Ele vomita as atitudes, mas não vomita a alma. Ele quer morar em sua casa. E ele diz: eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja o quê? Zeloso. E o que, irmão? E arrepende-te. Seja zeloso por aquilo que Deus te deu. Zele pela sua salvação. Zele pela sua vida espiritual. Seja zeloso na palavra que você está ouvindo aqui hoje. Guarde ela no seu coração para que o inimigo não roube. É o que Davi falou: guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então temos que guardar. Ser, pois, o que, irmão? Zeloso. Arrependa e seja o que? Zeloso. Seja dedicado, seja empenhado. Zele pelas coisas de Deus. Zele pelo Espírito Santo que Ele te deu. Zele pela obra que Ele fez na sua vida. Zele pelo amor dEle sobre você. Zele pelo Espírito Santo enviado sobre você, adentrou sobre sua vida. Zele, guarde. Não deixe morrer, não deixe sair de você. E ele vai falar o 21. Vou pular do 20 para o 21. Ao vencedor darei o que, irmão? O direito de se assentar-se com quem? Comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Veja, qual foi a igreja que ele disse que ia sentar-se no trono com ele? Nenhuma delas. Nenhuma delas. Mas a igreja miserável, cega, nu, ele está dizendo o que, irmão? Que vai dar ela o quê? Se ela for até o final, se ela for zelosa. Zelosa é aquele que guarda, é aquele que mantém, é aquele que busca, aquele que ora, aquele que medita, aquele que lê, aquele que está sempre querendo estar perto de Deus. Zeloso é por aquilo que Deus já te deu. Então, por isso que eu sempre zelo, que Deus me deu a função de pregar a mensagem dele. E eu quero zelar por isso. Amém? E você vê que Hebreus capítulo 12, ele diz o que, irmão? Hebreus capítulo: qual filho que o pai, o que, irmão? Não repreende. Dá tempo, pessoal? Vamos lá rapidinho. Hebreus capítulo 12. Versículo 7. Nós não encontramos poucas igrejas, ela prega
como nós aqui pregamos. Não que nós somos melhor do que nenhuma igreja, mas porque elas já perderam o que, irmão? O sentido do que é igreja. Perderam o sentido do que é igreja. Igreja não é chamada para ficar recolhendo dinheiros, ofertas. Não, não é só para isso. Ela não foi chamada. Ela foi chamada para salvar. Foi chamada o que, irmão? E salvar, que eu falo entre aspas, pessoal, porque não é a igreja que salva, é a palavra, o que, irmão? Da Bíblia, a palavra de Deus que salva. Então a igreja não foi feita para salvar, não, a igreja foi feita para anunciar a salvação. Deu para você entender a diferença? A igreja é chamada para anunciar a salvação. A igreja anunciada para levar o que, irmão? A libertação. Mas quem liberta, quem cura e quem salva é a palavra de Deus, não é a igreja. Então tem muitos quando voltam testemunho assim, não, naquela igreja eu fui curado, naquela igreja, graças àquelas igrejas. E tem uns que não larga ela por nada, mesmo tomando porrada, esse cara não larga, eu morro nela, pode me maltratar, pode me pisar, mas eu nasci aqui, eu vou morrer aqui, sempre Gabriela. Vamos lá, olha o que ele diz. É para a disciplina que vocês, que irmão, perseveram. Deus os trata como filho. E qual filho a quem o pai não corrige? Mas se está sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são que, irmão? Bastardos e não que? E não filho. Veja que o Hebreus está sendo pregado aqui, a palavra está sendo pregada aos Hebreus, foram pregados também para a igreja de quem, irmão? A igreja de quem? Laodiceia. Laodiceia sendo advertida, sendo alertada, e Deus está dizendo: ô Laodiceia, você ainda é minha filha, você ainda é meu filho. Por isso que eu estou lhe repreendendo, te chamando a atenção, falando o que você é, dizendo as suas obras, porque eu conheço, e só conhece obras de filho quem é pai. Quem é pai? Só conhece obra de filho quem é pai, quem é mãe, quem convive com seu filho. Então a mãe conhece as obras do seu filho, e Deus conhece as nossas obras, porque Ele é nosso pai. Então temos que sair daqui hoje alegres, contentes, felizes de uma mensagem que Deus está trazendo para o nosso coração no dia de hoje. E Ele fala: além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual? Para o que, irmão? Para vivermos? Oh, glória a Deus! E quem é esse pai espiritual? Aí entra o pastor, que é o pai espiritual, para chamar a atenção, esticar a orelha, né? Chamar a atenção, advertir, colocar em direcionamento, porque é o que ele diz: se o pai, o que, irmão? Físico, agora é o pai o quê? Espiritual. Eu não sou pai de vocês, eu não sou pai aqui de ninguém. Não sou pai o quê, irmão? Físico, mas sou pai o quê? Espiritual. Para conduzir, para direcionar. E tem hora que nós vamos o quê, irmão? Esticar a orelha. Então, Deus é maravilhoso. Amém, pessoal? No 10 ele fala: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Aí agora vem: Deus, porém, nos o que, irmão? Nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos o que, irmão? Participante da sua santidade. Diga graças a Deus. Então a correção é para o que, irmão? O nosso bem
e para nós vivermos na santidade de quem? De Deus. Amém?